E vamos a mais um relato aqui no canal para vocês. Minha gente, é mais um acontecimento na minha vida. Aqui no meu canal eu falo um pouco da minha vida e no acontecimento que eu vou relatar aqui para vocês, que aconteceu comigo em meados dos anos 80, 85, 6 por aí, vai deixar vocês assim abismados. Vocês não vão acreditar, mas aconteceu. Aconteceu, foi surreal, mas foi uma coisa que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. E sabe qual vai ser o tema deste relato? Um homem me bateu com um chicote na rua. E vamos então prosseguir com este relato. Eu já relatei aqui para vocês que quando eu fiquei um tempo na rua, foram os gays que me acolheram. Então, naquele período, naquela época, né? Então, eu vivia na casa de um, de outro, de um, de outro. A gente sempre estava junto. Eu estava sempre junto com esses meninos, com os gays, né? O tempo foi passando e a gente ficou assim bastante amigos. Teve vários assim que se tornaram meus amigos de andar juntos, sabe? De ser inseparáveis, para falar a verdade. Ser inseparáveis, sabe? Aonde eles estavam, eu estava junto. E no dia que aconteceu esse fato comigo, foi numa sexta-feira, não, aliás, foi num sábado. A gente ia para uma discoteca. Antigamente se falava discoteca, né? Dançar e tudo mais, discoteca, clube, né? Então a gente tinha programado isso durante a semana. A gente ia na sexta, mas aí a gente decidiu ir no sábado. Foram passando a semana. Quando chegou no sábado, então, a gente se reuniu na casa de um deles e a gente saiu. Nós estávamos em 6 e a gente, então, pegou o centro da cidade. Um deles morava no centro e a gente passou na casa dele, pegou ele e a gente foi subindo para essa danceteria, né? Essa discoteca. E conversa vai, a gente naquela descontração na rua, a gente andando, conversando, batendo papo, na maior tranquilidade, gente. Sabe, numa boa, assim, causar, digamos assim, né? Sabe aquele papo descontraído entre amigos? Pois bem, era aquilo. E nós estávamos felizes e indo então para a discoteca. Eram por volta de 10 horas, 10h30 da noite. No sábado. A gente estava indo. Quando chegou no meio do caminho, a gente saiu numa avenida. Inclusive, essa avenida fica até perto aqui da minha casa. A gente saiu na avenida. A gente tinha que atravessar essa avenida para poder seguir reto, né, o caminho até chegar nessa danceteria. E naquela época, gente, nos anos 80, era horrível, sabe? Tanto a polícia quanto os homens. Eu já falei aqui também no canal, skinheads, gangue. Era um inferno aqui em Limeira, um inferno. A gente, né, os gays, as trans, as travestis sofriam agressões gratuitamente, a troco de nada, quando encontrava esse povo na rua, né? Quando dava de frente, gangues, os skinheads, policiais, homens também que agrediam. Então era um terror, sabe? Era um terror sair na rua. E isso por volta dos anos 80. Bom, voltando no relato então, nós estávamos indo. Nós atravessamos a avenida. Quando nós
estávamos passando pela avenida para atravessar, eis que surge lá na frente um homem num cavalo. E ele veio com o cavalo. Quando os meninos viram, eles falaram para mim: Gelsia, corre! E todos saíram correndo. Eu não entendi nada, né? Eu não tinha malícia, esperteza, como eles, que eram mais velhos do que eu. Quando eles falaram, corre, todos correram, e não deu tempo de eu correr. Aquele homem veio com aquele cavalo para cima de mim. Eu achei que ele ia jogar o cavalo em cima de mim, porque ele veio na avenida correndo com um cavalo, ele tinha um chicote na mão. E quando ele se aproximou de mim, eu achei que ele ia jogar o cavalo em cima. Então, o que eu fiz? Eu coloquei assim as mãos na frente e já recebi a primeira chicotada. Ele já deu uma chicotada e naquela... Como que eu falo? Como que eu explico aqui para vocês? Naquela tensão, naquele medo, porque eu já tinha recebido uma chicotada. E eu consegui... como a gente estava passando a avenida, eu consegui terminar de atravessar. Então, eu estava praticamente assim, no muro, né? Estava no muro assim, eu consegui atravessar a avenida, tinha um muro, e de repente ele veio para cima de mim, eu achei que ele ia jogar o cavalo, eu coloquei as mãos na frente e tomei a primeira chicotada. Aí naquele lance, naquele reflexo de me proteger, eu virei para a parede. Eu virei o rosto para a parede, eu dei as costas para ele. Gente, veio mais 2 chicotadas nas minhas costas. Vocês acreditam? Uma atrás da outra. Eu levei 3 chicotadas, uma nos braços e 2 nas costas. Gente do céu, que dor apanhar de chicote. Mas como doeu. Eu comecei a chorar, porque na hora levantou vergão. Para vocês terem uma ideia, ficou vermelho e levantou vergão, assim. Ele deu com tanta força aquelas chicotadas, que na hora, assim, nas minhas costas, ficou com aquele vergão do chicote. Aí eu comecei a chorar e, de repente, ele dá a volta com o cavalo e dispara para a avenida e sai correndo com o cavalo. Nisso, os meninos vieram, né? Vieram todos ao meu encontro, porque a intenção ali era correr. Eles achavam que eu também conseguiria correr. Não deu tempo e aquele cara me pegou. Então, eles vieram todos me consolar e tudo. E 2 deles, naquela situação ali, diante do que tinha acontecido, 2 desses meninos falaram que tinha apanhado também de chicote daquele homem. Aquele homem, gente, para vocês terem uma ideia, não gostava de gays. Mas não é uma palhaçada isso? Então, os meninos apanharam porque não gostava de gays. E quando ele foi bater, como todos correram, ele não estava nem aí, ele veio para cima de mim e bateu em mim também de chicote. Então eu apanhei de chicote também, porque eu estava com os meninos. Gente, olha só como que é isso, né? O cara não gostava de gays e ele se achava no direito de montar em um cavalo, pegar um chicote e sair chicoteando os gays na rua. Isso porque 2 amigos meus apanharam dele de chicote. Vai saber se esse cara também não bateu em outros meninos por aí, em outros pontos da cidade. A gente nunca vai saber, de fato, mas que os meus amigos apanharam e eu apanhei, gente, chega a ser surreal um negócio desse, né? Eu ali no chão, abaixada, chorando com dor, com vergão nos braços, nas costas, e eles tentando me consolar ali, e depois eles falando que também haviam apanhado, porque aquele cara,
Aquele homem, na verdade, não gostava de gays e ele batia. Batia só porque era gay. Mas vai ver na palhaçada. Olha, gente, é uma coisa que eu nunca consegui entender, sabe? Aqui no Brasil, esse tipo de comportamento, sinceramente, eu não consigo entender. Eu já procurei ver o que acontece, por que as pessoas são assim, por que tem esse tipo de comportamento, por que chega nesse ponto as coisas. Você não gostar de uma pessoa porque é diferente de você, e você acha que você tem a razão de chegar e bater, e agredir, matar. Olha, gente, eu sou bem franca aqui com vocês. Eu nunca entendi isso aqui nesse país, aqui no Brasil. Eu nunca entendi esse comportamento das pessoas. Em vez de ficar, cada um seguir a sua vida e pronto, acabou. Não, se sente incomodado, se sente no direito de chegar, agredir, bater, espancar, porque é gay, porque é lésbica, porque é trans, é travesti. Gente, o que é isso? Sabe, que coisa absurda é essa? Tudo porque a pessoa não aceita. Aí ela acha que ela tem sim direito de chegar e descer a porrada. Cadê o respeito? Ninguém é obrigada a gostar de nada. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas cabe sempre o respeito. Eu sempre vou bater nessa tecla. Tem que ter respeito. Não interessa se a pessoa é gay, é prostituta, é lésbica, é homem transgênero, é mulher transgênero, é travesti, é gay. Sabe, o que importa, gente? O que isso tem a ver na sua vida? O que isso muda na sua vida? Para você se incomodar tanto e achar que tem o direito de chegar e bater e agredir. Então é umas coisas inaceitáveis que acontece no nosso país, que não dá para entender. Isso para mim é caso de buscar uma ajuda psicológica. Eu acho que é alguma coisa que é mal resolvida sexualmente dentro dele. Ele é mal resolvido com a sexualidade dele, a ponto de incomodar tanto. Então, algum problema tem, não é verdade? Porque se o outro incomoda tanto você, é porque você é o espelho do outro. Eu não consigo entender, gente. Eu nunca consegui entender isso. Eu sempre presenciei isso. Desde quando eu vivi na rua, eu sempre presenciei essa coisa da violência com as pessoas. Por ser diferente, por ter uma orientação sexual diferente. Eu não sei, eu acho que a nossa cultura é perdida, para falar a verdade. Eu acho que aqui não tem jeito, não. As pessoas, por serem diferentes, pagam até com a vida, infelizmente. O Brasil é o país que mais mata pessoas de LGBT, sabia disso? Eu fico estarrecida com isso. Eu não consigo entender como que a pessoa se acha no direito, então, de agredir, só porque ela não gosta. Mas não é uma questão de loucura, é isso? Para mim é. É uma questão de loucura. Eu cheguei, gente, para vocês terem uma ideia, eu acho que isso é da cultura, é responsabilidade dos pais também educarem seus filhos em relação à convivência com as diferenças. Eu cheguei a presenciar pais, pasmem vocês agora que eu vou falar, eu cheguei a presenciar pais mandando as crianças, filhos pequenos, xingarem gays na rua, xingarem travestis na rua. Eu vi isso. Eu vi. Então, os próprios pais que deveriam dar o respeito, a boa educação, são os primeiros a incentivar o ódio nas crianças.
São os primeiros a ensinarem as crianças a serem agressivas e violentas e não aceitar a diferença entre as pessoas. É triste isso, é muito triste, porque isso vem dos pais, que deveria dar exemplo de amor, de respeito e de união. Não. São os que plantam a sementinha do mal no coração das crianças. Eu falo isso, gente, porque eu cheguei a presenciar isso com um amigo meu gay, com uma amiga minha travesti, e sem contar os palavrões, né? As pessoas xingam, debocham, dão risada, faz chacota, faz piada, seja no mercado, na padaria, na feira, na rua, em qualquer lugar que você vai, aqui nesse país chamado Brasil, a falta de respeito é absurdamente surreal. Eu presenciei muito isso na rua. É lamentável, gente, é lamentável. Eu acho que vai levar, assim, muitos, mas muitos anos para que as pessoas que são diferentes, que têm uma orientação de gênero diferente, seja respeitada nesse país. É uma coisa absurda que acontece aqui. Enquanto que lá fora, eles podem até não gostar, mas eles respeitam. Não tem deboche, não tem chacote e muito menos agressão. Agora, aqui, neste país em que vivemos, que é o Brasil, é o fim da picada. É o fim da picada que eu tenho para falar para vocês. Na minha opinião, eu vou ser bem sincera aqui. Bem sincera mesmo. E eu não falo nada para agradar ninguém. E o canal é meu e eu vou falar. Para mim, esse país aqui não tem jeito, não. A tendência é piorar cada vez mais, infelizmente. Não é que eu seja pessimista, não. É a realidade. Olha o que eu acabei de relatar aqui para vocês. Eu presenciei os pais ensinando as crianças a xingarem os gays e travestis na rua. Quando que isso vai ter progresso? Quando que isso vai ter conserto? Nunca, se continuar do jeito que está. É o que eu tenho para falar sobre isso, né? Que eu nunca entendi. Essa coisa surreal e absurda. A ponto da pessoa não gostar, se incomodar com a escolha do outro, se incomodar pela orientação sexual do outro e se achar no direito de fazer o que bem quer, a ponto até de matar uma pessoa por ser diferente. É deprimente, gente. É muito deprimente, é muito triste a nossa realidade aqui nesse país. E eu encerro o vídeo agora.